Não existe um rosto que possa ser atribuído a Nuno Gonçalves. Ainda assim, é a ele que devemos um dos maiores mistérios da pintura portuguesa, os painéis de São Vicente. A primeira e imediata constatação que fazemos perante os 6 painéis variavelmente designados como de São Vicente, da veneração de São Vicente ou de Nuno Gonçalves, individualmente por frades, pescadores, infante, arcebispo, cavaleiros e relíquia, é de que estamos perante uma obra única, profundamente original e intrigante. A grande aglomeração de figuras preenchendo todo o espaço disponível, sem um único intervalo que permita ver claramente algum fundo através da parede humana que se estende de um extremo a outro, a distribuição das figuras em planos sucessivos até ao topo dos painéis, os objetos obviamente carregados de simbolismo, não imediatamente compreensível, são os primeiros elementos visíveis de um mistério que se arrasta desde os fins do século XIX. Se a figura central tinha de ser um santo, apesar da flagrante ausência de tributos que apontassem algum santo individual, ela seria tortuosamente conotada ontem como hoje com São Vicente, que teria sido, segundo a tradição histórica, um diácono da Igreja na época das perseguições de Diocleciano. Também importante é o aspecto técnico da pintura aplicada em suporte de madeira, que acusa uma realização plástica vigorosa e segura, não diferindo materialmente das técnicas tradicionalmente utilizadas em Portugal, pouco tendo de comum com as de outras regiões, nomeadamente da Flandres. Nuno Gonçalves, que o quinhentista Francisco da Holanda colocou entre os mais famosos pintores, ao enumerar as águias da arte da pintura europeia, consubstanciou nos painéis uma das mais brilhantes obras da pintura portuguesa de todos os tempos. Apesar das possíveis influências flamengas e italianas que lhe são atribuíveis, perpassa por toda esta obra uma individualidade própria dos grandes génios, afirmando-se com um caráter específico. Retirando da representação pictórica tudo o que tem um caráter eminentemente acessório, centra-se na intensidade de cada personagem, cujo olhar, um pouco distante, transporta para o seu âmago o objeto da própria pintura. No rigor do retrato, alia simultaneamente o realismo e o sentimento, numa pintura que se diria silenciosa, mas de forma alguma muda. Estamos já em presença de uma obra singularmente avançada em termos pré-renascentistas, que se afasta decididamente dos limites inventivos e estruturais do mundo gótico. A luz detém um papel de molduração escultórica das figuras, cuja volumetria as dispõe hierarquicamente em torno da figura central, num jogo absolutamente equilibrado de correspondências e carregado de simbolismo iconográfico. Todo este friso de homens obedece a um movimento geral de orientação em direção à figura do santo, mas pelo conjunto perpassa um grau único de coerência, do qual emana equilíbrio, simetria, verticalidade e monumentalidade. Os painéis apresentam-nos um agrupamento de personagens individualizadas em torno da dupla figuração de São Vicente. Vemos aqui uma solene e monumental assembleia representativa da corte e de vários estados da sociedade portuguesa da época. Embora permaneça problemático na ausência de testemunhos sobre a sua criação, o pleno entendimento da intenção e significado da obra deve estar assim associado a uma dupla função votiva e evocativa dos triunfos guerreiros da dinastia de Avis no norte de África. O painel dos frades é o primeiro painel do políptico a contar da esquerda. Neles estão representados membros do clero regular, parte do clero onde se incluem monges e frades. Em suma, nesta facção do clero incluem-se todos os religiosos praticantes do monasticismo. Já o painel dos pescadores é o segundo do políptico a contar da esquerda. Neles estão representados pescadores, ou seja, membros do povo anónimo, raramente representados em obras desta época. Já a imagem central, ou o painel do infante, reveste-se de mistério. Pensa-se representar São Vicente, retratado noutros quadros do mesmo autor, como podemos ver. Contudo, a simbologia presente não se adequa a tal personagem religioso, nem a nenhum outro. Para alguns, representa Portugal, ou seja, a essência espiritual da nação. Nas mãos carrega um livro religioso, cujas palavras carregam a autoridade de Deus que é investida na figura que ante ele se ajoelha. Já no painel seguinte, em simetria com o garboso Dom Afonso V do painel do infante, está agora um homem mais envelhecido, ar tristonho, ajoelhando-se em penitência. Dom Afonso V, o africano que atraiçoara a herança de Avis, que combatera e provocara a morte de seu tio Dom Pedro, e acabaria os seus dias arrependido de todos os seus erros, enquanto rei. Aos seus pés, uma corda enrolada representando a unidade na nação, ameaçada pelas cedências excessivas à traidora Casa de Bragança, bem como pelas derrotas militares em Castela. O painel dos cavaleiros é o quinto painel e representa 4 homens de branco no fundo e 4 cavaleiros coloridos na frente. Suspeita-se que representam os 4 filhos mais novos del rei Dom João I.
Outro aspecto bastante bizarro aqui representado é que todo este painel possui um caráter cristão, mas o livro que se encontra aberto, que é ilegível, trata-se da Bíblia hebraica segurada por um suposto judeu. Esta é uma das obras mais importantes da pintura portuguesa, reconhecida também a nível internacional. Os seus mistérios já despertaram a curiosidade de muitos. Se serão totalmente resolvidos, não se sabe, mas certamente serão sempre um desafio para os historiadores e críticos de arte. No Museu Nacional de Arte Antiga encontram-se verdadeiras preciosidades. Os painéis de São Vicente são uma delas. Para além disso, alberga um acervo de enorme valor para o estudo da história da arte portuguesa e internacional, nomeadamente para o período de transição entre a arte medieval, em particular o estilo gótico e a adoção dos cânones artísticos do Renascimento. Entre meados do século XV e a primeira metade do século XVI, a pintura portuguesa registrou um movimento de renovação admirável, fruto da influência de artistas do Renascimento europeu. A exposição permanente do Museu Nacional de Arte Antiga está instalada em 70 salas distribuídas por 3 pisos do museu. O piso 1 acolhe as coleções de pintura europeia e artes decorativas europeias. No piso 2 estão expostas as coleções de orivesaria portuguesa, joalharia, cerâmica e também vidros portugueses e as artes orientais, que integram as produções afro-portuguesa, indo-portuguesa, sino-portuguesa e a arte nambã. Já no piso 3 expõe-se a pintura portuguesa e a escultura. É possível reconhecer todas as coleções do museu através de peças essenciais. Para o visitante de passagem é extremamente intuitivo e organizado. Para o observador mais atento e curioso, este é um local onde vale a pena passar algum tempo a observar e absorver as mensagens que, através dos séculos, alguns dos maiores artistas nacionais e internacionais nos fizeram chegar até aos nossos dias, provando uma vez mais o poder que uma palavra tão curta de letras, mas grande de significado, pode ter. A palavra arte.